Estamos em 2020. Está todo mundo vendo o que está acontecendo no Brasil, movimentos do STF, do Poder Judiciário, da grande mídia, tudo se movimentando para um golpe. O que a gente não sabe ainda é se vai ser um golpe para derrubar o presidente ou se vai ser um golpe para derrubar, além do próprio presidente, tudo aquilo que a gente espera para o futuro. E eu quero conversar com vocês sobre uma leitura que eu estou fazendo de um possível golpe branco em 2020. Para isso eu quero voltar lá em 1963 para vocês entenderem o que aconteceu lá atrás, durante, para entenderem o que pode acontecer daqui a pouco. Em 1963, nós estávamos num grande ambiente no Brasil em que todo mundo tinha medo de que o comunismo se instalasse aqui. Havia todos os elementos preparando para uma guerra civil. Tinha sequestros, guerrilhas, grupos armados, bombas, assalto a banco, tudo financiado por Cuba, que era aliado da União Soviética, fornecendo armas, fornecendo dinheiro, fornecendo treinamento de guerrilha para grupos organizados, que tinham o objetivo de desestabilizar o país para instalar essas ideias que vinham do comunismo. Tá? Ao longo do tempo, isso tudo foi acontecendo e em 1964 o ambiente foi ficando ainda mais denso. Luiz Carlos Prestes retorna de Moscou. Ele havia... Isso é relatado pelo professor Olavo de Carvalho, né? Ele diz, inclusive, que estava tudo preparado para ter um grande derramamento de sangue, mas que isso não aconteceu porque foi atípico, foi tudo muito rápido e o contragolpe se deu de uma forma muito mais tranquila do que se esperava. Observem como estava acontecendo na época. Luiz Carlos Prestes volta de Moscou depois de relatar para eles qual era a situação aqui no Brasil, essa situação de calamidades, sequestros, bombas, guerrilha, armas sendo armazenadas no Brasil. E por outro lado, tinha o governador da Guanabara, o Carlos Lacerda, e o Adhemar de Barros, que era o governador de São Paulo. Eles estavam comandando a resistência a esse movimento de inserção do comunismo do Brasil, que era capitaneado pela presidência da República, na época, o João Goulart. Em 13 de março, no Brasil, houve um discurso, tá, do João Goulart e do Leonel Brizola, que na época era presidente do Rio Grande do Sul, era governador do Rio Grande do Sul, chamado Comício da Central. Deu umas 150 mil pessoas a 200 mil pessoas. E havia uma tentativa de legalização do Partido Comunista no Brasil. Houve a inserção de diversos temas que eram contrários ao interesse da grande maioria das pessoas. E esse discurso deixou muito claro para os militares de que João Goulart tinha deixado de lado a política, a conversa, e ia partir para uma forma mais incisiva e violenta de impor os seus próprios pensamentos. Houve uma reação. Isso aqui, vocês podem ver, é uma foto desse comício central, tá? Comício da Central, onde houve esse discurso do João Goulart. Logo, a sociedade reagiu a isso, tá? E no dia 19 de março houve uma coisa chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Deu cerca de 500 mil pessoas e foi uma reação a essa tentativa de inserir o comunismo no Brasil. Aquele discurso do presidente naquela época, do Jango, deixou todo mundo de orelha em pé e falou, olha, ele está disposto a tudo. E lembram, já havia vindo a ordem de Moscou para se iniciar a guerra civil. Estava tudo pronto para um banho de sangue. Até o Olavo falava sobre isso, lendo em um dos artigos dele, e que foi surpreendente que isso não aconteceu. Essa é uma foto da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso é a sociedade dizendo que o Brasil não pode se transformar numa Cuba. E hoje a gente vê muita coisa muito semelhante a isso.
Bem, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Houve o governo dos militares, que foi um contragolpe, que foi para evitar o golpe comunista. Esse governo dos militares se transformou numa ditadura posteriormente. Foi um grande erro também dos militares não devolverem o poder para a população logo depois. Só que existe um erro ainda maior dos militares. Eles achavam que o comunismo era uma ameaça de armas. Era uma ameaça meramente armada. Não era. O próprio professor Olavo fala muito disso. O comunismo era uma ameaça cultural. Os militares acharam, olha, posso deixar os comunistas aí dentro das universidades, dentro das organizações não governamentais, das organizações da sociedade civil, dos sindicatos, que não tem problema. Podem fazer aí, falar as balelas de vocês. Foi um grande erro. Quando ele permitiu que os comunistas ocupassem esses espaços nas universidades, nos sindicatos, eles começaram a dominar o discurso público. Eles haviam sido formados dentro de um pensamento do socialismo de Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, que ensinou que era necessário haver uma onipresença invisível de forma que todo mundo defendesse os pensamentos, os conceitos, os ideais comunistas, mesmo batendo no peito dizendo que jamais ia ser comunista. Foi um grande erro dos militares. E quando deixou esse pessoal da esquerda comunista dentro dessas organizações, eles começaram a dominar a narrativa dos fatos históricos que aconteceram em 64. E é por isso que todo mundo ouve que foi um golpe e não um contragolpe. Foi uma resistência para evitar um golpe comunista. Não foi um golpe, foi um contragolpe. Só que dentro dos livros da história, dentro de tudo que se ouve, sempre houve golpe de 64, golpe de 64. Isso é a falácia da repetição nauseante. Schopenhauer, ele vem nos explicar que se você repetir muita coisa, ela não se torna uma verdade, mas parece ser uma verdade, todo mundo assume como se fosse. Na política, no mundo, existe um movimento de pêndulo. Um momento, a política está de um lado, da esquerda, do outro lado ela vem para a direita. Isso é eterno. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Desde 1964 até hoje, até 50 anos, durante 50 anos eles dominaram. A história não foi escrita pelos vencedores, foi escrita pelos perdedores naquele momento, porque os militares cometeram um erro de deixar eles controlarem a narrativa e ao longo desses 50 anos eles desenvolveram uma militância sólida. Eles, depois dos 50 anos, começaram a ter vitórias nas eleições. Talvez a primeira grande vitória tenha sido em 89, aqui em Porto Alegre, que foi o grande balão de ensaio da esquerda no Brasil. Depois eles começaram a ganhar governos de estados. A primeira grande capital foi aqui em Porto Alegre. Depois começaram a ganhar estados, até que conseguiram ganhar a presidência da República com Lula. Dominaram a mídia através do dinheiro, e a mídia também foi formada dentro daqueles conceitos da hegemonia do discurso, em que tudo convergia para o pensamento de esquerda. Eles controlaram o judiciário também. Guardem isso. Controlaram o judiciário, colocando pessoas que têm esses mesmos pensamentos no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, nos tribunais de justiça do Estado e muitos juízes, mesmo de primeiro grau, trabalhando para canalizar o Brasil para um lado socialista, para um lado que joga tudo para o lado da esquerda. E por que eu estou dizendo isso tudo? Estou falando agora do judiciário. Porque nos últimos anos o mundo e o Brasil deu uma guinada para a direita. Aquele movimento de pêndulo foi tudo para a esquerda. A América Latina toda na esquerda praticamente. Agora voltou para a direita com Jair Bolsonaro, Estados Unidos
com Trump, várias democracias do mundo foram para a direita, e a esquerda mundial, que ela é organizada, crime organizado. O que a gente vai fazer agora? A direita está dominando o mundo. Eles aproveitaram esse momento até da pandemia e desenvolveram uma grande oportunidade de atacar a economia do mundo e depois usar o controle da narrativa que ainda está na mão deles para poder falar que foram os governos de direita. Mas, passado esse breve a parte que eu fiz, o mundo inteiro foi para a direita e agora eles estão preparando no Brasil um golpe branco em 2020. Começo do vídeo, um golpe branco em 2020. Percebam o que aconteceu nos últimos tempos. Isso é de um mês e pouco para cá. Primeiro, o domínio da opinião pública contra um governo legitimamente eleito. E lembra que eu falei que a esquerda dominava não só a mídia, mas também o Poder Judiciário? Através do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça e mesmo juízes de primeiro grau. Percebam isso aqui. Como eles estão tentando tirar o poder do presidente, não basta só depor. Porque se você depõe o presidente através de um golpe, ele vira um mártir. E se aí ele virar um mártir, eles não conseguem sustentar essa história. E eles só trabalham com histórias, com ilusões. Através do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal proibiu a nomeação de cargos-chave da Presidência da República. Proibiu a nomeação do diretor-geral da PF. Proibiu a nomeação do presidente da FUNAI, que é um grande bastião de resistência da esquerda historicamente. A inversão da pirâmide de poder, dando mais autonomia para os prefeitos e para os governadores, que são dos entes menores, ao invés de dar autonomia ao presidente da República, que é o chefe do executivo do ente maior, da União. Acabou dando poder para os governadores e para os prefeitos determinarem de que forma vai ser o combate à pandemia, ao invés de dar o poder para o presidente, que recebeu mais da metade dos votos no Brasil. Teve um juiz singular lá no Maranhão que está determinando isolamento como se ele fosse o chefe do poder executivo. Isso tudo é para tirar a autoridade do presidente. O ministro Barroso, recentemente, acho que foi hoje, inclusive, suspendeu a expulsão de diplomatas venezuelanos. Isso é política externa do Brasil, determinada pelo presidente da República, que foi democraticamente eleito. O Poder Judiciário está suprimindo todo o poder do presidente. Qual é o objetivo disso? E fazendo isso, a gente já conhece que a ditadura do judiciário é a pior ditadura de todas, porque contra ela não há a quem recorrer. Poder Judiciário agindo contra o Poder Executivo, super inchado, ele começa a arrebentar o que a gente chama de check and balances, que é o quê? É quando os poderes eles precisam ser harmônicos. É um vistoriando o outro e segurando o outro poder. Poder executivo, legislativo, judiciário, eles têm que se contrapor e se equilibrar e um fiscalizar o outro. Quando o poder judiciário fica muito grande e começa a bater no poder executivo, como isso está acontecendo, isso aqui é como se estivesse depondo, é o golpe branco que eu estou dizendo. O que acontece? É uma afronta ao poder executivo, ele cria um ponto de rompimento, de ponto de cisão, de ruptura institucional, indo contra toda a população, ou pelo menos a grande maioria da população brasileira que votou neste projeto de governo, que acredita nesta forma de governar, uma forma conservadora. E qual é o objetivo deles com esse ponto de ruptura?
é para você pegar e você quebrar os princípios republicanos, o princípio da separação dos poderes, e esse ponto de ruptura, tirando qualquer possibilidade de diálogo e de restabelecimento do equilíbrio da República do Brasil, da República Federativa do Brasil, para forçar com que não eles deponham o presidente, mas é para forçar que exista aquilo que alguns dizem de intervenção militar, dissolução do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, o AI-5. É isso que eles estão tentando forçar. Eles não querem mais fazer um Brasil. Eles estão querendo tirar as opções do presidente para forçar de tal maneira que você reaja. Seja a população, seja o governo. Porque é como se alguém chegasse em você com uma agulha e ó, você aguenta aquela agulha um tempo. Mas depois aquela agulha vai entrando e você sabe que uma hora a agulhada já não vai ser mais no teu braço, começa a ser no teu peito. E eles vão apertando mais e mais até que você não tenha mais opção se não reagir. E a reação que você vai ter vai ser uma reação proporcional a todo esse tempo que eles ficaram te agredindo. Começaram impedindo a nomeação da Polícia Federal, começaram agora impedindo a nomeação do presidente da FUNAI. As intervenções são constantes, cada vez mais tirando o poder do presidente. E aí entra também a colaboração de diversos congressistas lá dentro, que vagabundos estão tentando tirar o poder do presidente e inventando razões para um suposto impeachment. Esse é o golpe branco de 2020, porque o objetivo, marquem isso, é forçar com que o governo tome atitudes drásticas para que depois eles façam como lá em 64. Invertam a história e passem mais o tempo necessário, 10, 20, 30 anos, contando a história distorcida para lá na frente ganharem o poder de novo. De 64 até hoje, a gente ouviu essa história distorcida muitas e muitas vezes na escola. O que eles estão forçando agora é que seja feito um contragolpe igual em 64. Eles forçaram a barra em 63, houve o contragolpe em 64. Estão forçando desde o ano passado, 2019, 2020, esperando que a gente também faça um contragolpe. E eles poderem usar essa narrativa por mais 10, 20 ou 30 anos para retomarem o poder novamente e terem uma segunda chance de instalar o comunismo no Brasil. Esse é o golpe branco que estão tentando fazer em 2020. E eu estou aqui para poder alertar todo mundo para a gente não deixar isso acontecer.